não era financiada, era benfeitorias. A gente vem renovando esse seguro e todo mundo sabe que, às vezes, quando o proprietário lá da fazenda vai fazer os financiamentos rurais lá, da lavoura, isso, aquilo, outro, para levantar o dinheiro, às vezes coloca essa máquina em garantia e, inclusive, a gente não fica nem sabendo. Aí, teve um sinistro, houve um sinistro num trator, ele estava segurado como benfeitoria, porque ele era próprio, ele mesmo não era financiado, mas ele estava em garantia lá de um financiamento. Na HDI, se houvesse se houver uma situação dessa, você saberia me falar como que seria o procedimento? Isso aí é mais ou menos igual seguro de carro, seguro de prédio, seguro dessas coisas, né? É muito comum, muitas vezes, no seguro empresarial, o cara dá o prédio, né, a construção do imóvel em garantia de algum financiamento. Ultimamente tem sido muito comum o cara hipotecar a própria casa que já está quitada e fazer uma nova coisa. Assim, Ju, via de regra, do benfeitoria para o penhor rural não tem problema. O problema é o contrário, é do penhor rural para a benfeitoria. Vamos dizer o seguinte, nesse seu exemplo, o produto é benfeitoria. No meio do contrato, o cliente tomou um dinheiro lá no banco e deu como garantia as máquinas dele, inclusive a que estava segurada. Normalmente, Ju, quando isso é feito, o banco exige do segurado, do proprietário rural, que ele comprove que ele fez o seguro. Então, se ele já tem um seguro, é muito comum, né? Até ontem nós tivemos um caso aqui de um cliente nosso lá de Vianópolis, que ele tem um pulverizador e ele deu o pulverizador numa operação lá. Não era uma operação que se enquadrava nas linhas do penhor rural, mas era uma operação onde a máquina estava cedida ao banco. O que o corretor fez? Porque o produtor rural foi no corretor. Ele fez uma cláusula beneficiária. Então, ele pôs lá uma cláusula beneficiária de que passava, a partir daquele momento, qualquer indenização sobre aquele equipamento deveria ser paga ao banco, né? Ou questionada ao banco. Então, normalmente, assim, o que acontece nesse teu exemplo de o banco não exigiu e o produtor não te falou e você não está sabendo, você comunica o sinistro. Se for uma perda parcial, provavelmente essa questão do equipamento ser arrendado ou não vai aparecer durante a regulação. Vai se definir o valor lá do reparo e vai pagar o reparo normal. Se for uma perda total, uma indenização integral, a seguradora vai precisar avaliar para quem que paga. Provavelmente, nessa situação, vai aparecer que o equipamento está arrendado. Estando o equipamento arrendado, a indenização vai ser paga para o banco. Então, no produto de benfeitoria agrícola, o cara alienou o bem e esqueceu de contar, não sendo nenhuma daquelas operações que obriga a ser penhor rural, e quando é feito o banco exige também, não vai ter nenhum problema, não. Ele simplesmente, na hora da indenização integral, vai valer. Agora, como eu falei no início, o contrário é um problema. Se o seguro foi feito como penhor rural, e durante a liquidação do processo descobre que aquele bem não deveria estar no produto penhor rural, o sinistro é negado. Porque eu volto a dizer, os produtos do seguro penhor rural, eles têm subsídios do governo federal e entende-se que não pode fazer isso. Não, o seguro só pode ser contratado quando está em garantia em alguma daquelas operações que está lá definidas. Consegui te explicar? Perfeito, conseguiu sim. No meu caso, a companhia já simplesmente pediu, era uma opção do segurado apresentar a liberação, né, do equipamento, e aí recebeu a indenização normalmente. Normalmente é assim. É muito parecido com o automóvel, né? Às vezes o cara compra o carro financiado. É muito parecido. O contrário é que é sempre verdadeiro, por isso que eu estou insistindo muito. Muito cuidado com o seguro de penhor rural, se ele não é penhor rural. Esse nós temos que tomar muito cuidado. Mas, assim, vamos dizer, do produto benfeitoria por penhor não é tanto problema, o contrário é que é problema. Vidigal, é o João agora. Isso é negado sem conversa, correto? Normalmente, sim.
Porque o cara tem 70 máquinas lá, às vezes ele pode falhar numa que ele informou que não é financiada e né, velho? Então aí você não conversa nisso, né? É assim, João, dentro da estrutura comercial, eu nunca vou te dizer que vai ser pago. Eu tenho que te falar o que está no produto. O produto define que nega. Agora, você está colocando uma situação que é uma avaliação comercial. Todos nós aqui somos adultos, maiores, vacinados, e nós sabemos o seguinte, dependendo do tipo do que se é conversado, a seguradora pode rever e ajustar. Lembrando que esse produto peão rural, ele é um pouquinho mais complicado, porque, por exemplo, vamos pegar um grande produtor rural, como você está falando. Esses caras normalmente são aqueles que conseguem a subvenção do governo, inclusive para pagar o seguro. Eu acho bem difícil da seguradora pensar em rever algo que tem envolvido o governo do outro lado. Então, assim, é óbvio, numa situação mais simples, em que se negou um sinistro, vamos pegar uma perda parcial que foi negada, e que o cara é um grande cliente, tem muita operação, você sempre pode pedir, a seguradora vai fazer conta se compensa pagar ou não. Lembrando que no produto peão rural, essa análise é bem mais difícil, em função da característica do produto. Entendi. Porque esse negócio aí também é complexo, porque o cara tem muita máquina, e ele também não fica com esses contratos em cima da mesa dele para saber, às vezes, o que acabou ou o que começou, né, de financiamento e de garantia pior rural. É só para trocar essa ideia. Não, e você está certo, João. Uma vez eu estava fazendo visita com corretores ali do interior, e trocando uma ideia, a gente aprende muito, né? Principalmente para nós da HDI, que nós estamos entrando numa seara nova, que a gente já participou, não participa mais, então a gente está aprendendo. Eu conversando com ele, e ele falou, olha, ô Vidigal, eu estou tão aziado com esse negócio que esses grandes produtores que eu tenho, ele criou lá uma tabelinha de controle dele, tem lá, o técnico dele lá tem uma planilha de Excel, onde ele anota o vencimento do contrato, porque assim, fez o financiamento, como ele precisa do número do contrato, dos dados do contrato para fazer o seguro, o corretor não está tomando cuidado só de controlar os dados do equipamento e se fez o seguro ou não. Ele põe lá o número do contrato, o PAN, e põe o período de vigência do contrato. Porque na hora que vai renovar, na hora que vai aquela coisa, ele está tendo cuidado de fazer isso que você falou. O produtor rural, muitas vezes, é claro que não é o dono da fazenda, né? Muitas vezes ele tem lá um gerente, uma pessoa que cuida disso, né? Ele está lembrando o cara, ó, bicho, a máquina tal, você já quitou o financiamento, você financiou de novo, como é que tá, tal, aquela coisa toda. Então, assim, é mais um ônus, não é um ônus, né? É mais um serviço que o corretor, muitas vezes, para operar nesse segmento, ainda mais com volume grande de operação, como esse cliente que você está falando, que o corretor tem que fazer. Como quando você faz o penhor rural, você tem o número da cédula, tem o nome do banco e tem o período do contrato, você passa a anotar isso em algum lugar para você também controlar isso aí. Ok? Alô? Ok. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar falar, assim, das coisas do meu dia a dia que eu já estou convivendo aqui. Vidigal, inspeção, não inspeção. Beleza, fechei o seguro, o executivo me ajudou no preço, parcelou. Vidigal, dá para parcelar em, sei lá, em 8 vezes, 9 vezes sem juros, igual no automóvel? O sistema aí na ponta não permite, tá? Mas aí, assim, dependendo do volume de prêmio envolvido, vocês passam os dados para o executivo, a gente tenta negociar, em alguns casos nós estamos liberando. Ontem mesmo eu liberei, passei para a corretora, um fechamento de um seguro não de rural, mas de RD, a gente conseguiu fazer em 10 vezes sem juros para ele, era um valor maior, expressivo, eram vários equipamentos, a gente fez para ele em 10 vezes sem juros. Mas é algo que você tem que negociar aí, tá? Os prêmios maiores a gente trabalha. E diga, precisa de inspeção? Vamos lá, equipamento zero. O cara comprou o equipamento, precisa de inspeção? Não. Apresenta nota fiscal. Ah, mas como é que você sabe se o cara pegou o trator ou não? Bom, lembra da velha história lá do automóvel antigamente, o carimbozinho, a anotação da nota fiscal, da data da entrega do equipamento do carro para o cara? É a mesma coisa.
Você vai lá no local onde o cara comprou a máquina e o cara anota lá, bate um carimbo lá com o nome da revenda lá, olha, veículo entregue no dia tal. A gente passa a adotar isso aí para poder dispensar a inspeção. Ah, Vidigal, tem um caso aqui que o veículo está segurado lá na Bradesco, na MAF, na Porto, na Liberty, na Sompo, na Zurich, na área, sei lá, e eu estou renovando. Você vai dispensar a inspeção? Eu te diria que normalmente não. Mas não se preocupem com isso. Quem vai decidir isso é o analista. Transmitam a proposta, o analista vai avaliar. Se precisar de inspeção, ele vai procurar vocês. Ah, precisa fazer inspeção. Ah, mas Vidigal, essa máquina está lá no interior do Mato Grosso. Esquenta não. Nós vamos arrumar um prestador de serviço, vamos fazer as contas. Claro que vai depender do deslocamento, e te manda o cara lá. Ah, não compensa o deslocamento. Aí nós vamos voltar a conversar com vocês e ver uma alternativa. Em alguns casos, já foi extremo, mas a gente foi fazer, porque era um trator pequeno, estava muito longe, não compensava ir lá. Nós pedimos, o próprio produtor rural bateu a foto do equipamento, mandou para nós e nós aceitamos o risco. Mas a título de exceção e não como regra. Eu só quero deixar claro para vocês que nós somos flexíveis para discutir essa questão. Quase sempre a gente vai querer ver o equipamento e é um problema nosso. E se não for possível ver o equipamento pelos meios normais, da gente poder mandar um prestador de serviço lá fazer, como não existe uma self-vistoria oficial no produto ainda, igual tem lá no residencial, igual tem no automóvel, a gente negocia as alternativas caso a caso de como fotografar esse equipamento e fazer o seguro ou não. Então, já falamos de nota fiscal, já falamos de inspeção, parcelamento nós já falamos, atendimento de sinistro. Vamos pensar na outra ponta, né? Atendimento de sinistro. Antes disso, né, cobrança, parcela, essas coisas, normal, tudo normal no sistema. Assim como vocês acompanham parcelas, assim como vocês acompanham pagamentos lá no sistema, vocês vão acompanhar no sistema do Rural e do RD e interagir com a filial do mesmo jeito, quando necessário. Sinistro. Procedimento normal, gente. Comunica o sinistro, pode comunicar via central, né? O processo vai cair na mão de um analista, o analista vai decidir se vai mandar um prestador de serviço no local ou se ele vai fazer uma regulação à distância. O que é regulação à distância? Às vezes o dano é pequeno, é uma coisa pequena, vai pedir para bater foto lá da peça, do equipamento danificado, fazer orçamentos e negociar para pagar. Não tem muito segredo, é igual aos outros procedimentos normais. Perguntas tradicionais, né? Vidigal, no sinistro, cobre furto simples? Não, nós ainda não estamos cobrindo furto simples. Essa é uma discussão que está bem adiantada dentro da companhia, desde da reformulação do produto. Há uma tendência muito grande que a gente passe da cobertura no furto simples, até porque a companhia fez uma mexida radical mês passado, a companhia contratou um novo vice-presidente técnico, ele vem de uma outra companhia, de uma congênere que está habituada a lidar com esses produtos, e ele vai trazer uma série de mudanças para nós como comerciais, nós estamos nessa expectativa de haver uma série de mudanças de rotinas operacionais, onde vai nos igualar muito mais ao que já se pratica no mercado hoje. Francisco, a gente já falou isso na outra vídeo, mas é uma pergunta recorrente. Cobre colisão com obstáculo fixo, né? O famoso toco, o famoso pedra lá, o cara está arando lá o campo, lá, ou está colhendo com a colheitadeira, tem um toco caído lá no meio, a plataforma da colheitadeira veio e bate no toco, estragou o equipamento. Tem cobertura? Tem. Nós temos cobertura, normalmente, para esse tipo de situação. Outro ponto. Vamos lá. Você faz seguro de equipamento com até que idade? Com exceção de colheitadeira, nós fazemos com até 20 anos de idade. Ah, tem um trator de 25 anos. Vai fazer? Não. Aí vou aproveitar a pergunta do João. Mas, Vidigal, o cara tem lá 10 equipamentos. Tem 2 com mais de 20 anos. Você não vai fazer? Opa, aí já é diferente. Aí a gente já conversa. Com interesse de fechar os 10 equipamentos, a gente negocia com a matriz, faz lá a inspeção e podemos, numa exceção, negociar a fazer esses 2 equipamentos com mais de 20 anos. Limite de importância segurada. 1.300.000.
Então, com esse 1.300.000, a gente pega uma grande gama de equipamentos. Aí você fala, mas o cara tem um equipamento de 2 milhões. Vamos conversar. 2 milhões isolados só o equipamento, é mais difícil de aceitar. 2 milhões no cliente que pode fechar mais negócios, outro negócio, ou já tem outros negócios conosco. De repente o cara tem o seguro da casa do dono da fazenda, o cara tem o seguro lá dos automóveis e tal. Vamos sentar e vamos conversar. De repente, de novo, é o contrário, né? Tem 10 máquinas lá, 9 está dentro do 1.300.000 e tem uma que custa 2 milhões. Vamos negociar. É possível, sim, cotar esses 2 milhões. Vai ser uma cotação que a gente vai ter que dar apoio e fazer por aqui, mas é possível abrir uma exceção e negociar. Idades de aceitação de colheitadeiras, que é a grande outra pergunta que surge também. Nós fazemos colheitadeiras até 5 anos de idade. É o mesmo raciocínio. Se tiver 6, não faz. Mas dá para negociar? Vamos conversar. Qual que é a situação? São vários equipamentos, é um de exceção, dá para negociar. Você faz seguro de colheitadeira de cana-de-açúcar, né? Tá muito na moda, né? Agora, o pessoal tem muito local fazer cara, o pessoal arrendou as terras para as usinas de açúcar e está se usando muito a colheitadeira. Não, a gente não faz seguro de colheitadeira de cana-de-açúcar. Faz seguro de colheitadeira de algodão? Não, não fazemos seguro de colheitadeira de algodão. Mas os demais a gente faz até 5 anos de idade, até o preço de R$1.300.000. Alguma dúvida, pessoal? Francisco, Zezé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Com relação a essa colisão em obstáculo, toco, você falou que cobre, mas ficou uma dúvida para mim. Cobre plataforma ou quando engole, que comumente acontece, às vezes, de engolir alguma coisa e estragar a colheitadeira lá internamente? Nesse caso também, há coberturas? O engolir não, né? O engolir não, cobre a colisão. Tipo assim, você está lá colhendo, né? Ou qualquer alteração. Você está passando qualquer máquina lá no terreno, tem um toco, tem uma pedra, um obstáculo, bateu, quebrou, amassou, danificou, quebrou, cobre. Agora, o processo de colher e você aspirar um objeto rígido, sei lá, é raro isso, né? Não tem visto mais. Os caras preparam tanto campo que não fica nada lá no local para poder. Mas se acontecer, não. Isso faz parte do risco da operação. Mas acontece, tá? Não, pois é. Então, no caso, se você vai danificar a plataforma, né, que vai ter a cobertura do impacto, e aí fica a dúvida para mim, com relação lá para dentro. Porque quando engole também é o caos, né? É assim, Zezé. Tudo vai ver do que vai ser apurado na hora do sinistro. É igual assim. Vamos fazer uma análise mais simples. Você bate o carro, travou o motor, você vai cobrir o motor ou não? Não sei. O motor travou porque foi da batida ou o motor travou por uma coisa externa, tipo não tinha óleo, sei lá. Então, assim, pode cobrir, pode não cobrir. Eu não consigo imaginar, sinceramente, absorver e jogar para dentro. É óbvio que se na colisão houve a batida, amassou, quebrou um pedaço de alguma coisa e caiu dentro da máquina e estragou lá dentro, eu entendo que a companhia vai cobrir. Perfeito, agora, então será uma análise. Se simplesmente está andando e aspira algo e danifica, não. Beleza, outra coisa, Francisco, que eu ia te perguntar, com relação ao equipamento. Um exemplo, um pulverizador. Isso. Ele está trabalhando, então você sabe que a agricultura tudo é imediatismo, né? Tem um tempo para tudo. Houve uma colisão lá de um braço daquele lá numa cerca, tal, quebrou. Esse equipamento não pode parar. Ele tem que recuperar ele rápido. Qual que é o tempo, qual o procedimento para que esse equipamento não fique parado tanto tempo? A companhia vai liberar através de foto para que conserte e depois vai repor? Como é que vai ser isso? Normalmente sim, é aquilo que eu falei lá atrás, comunique imediatamente o sinistro e cobre uma posição do analista. Explique isso para o analista. Comunicou o sinistro, entra lá na agenda e fala, olha, está em pleno período de produção, o equipamento não pode ficar parado, o cliente quer autorização para mandar arrumar e mandar a conta, bater foto e tal. Ele vai te orientar o que pode ou não. A gente sabe que qualquer processo produtivo
né, principalmente em período de safra, é essencial a liberação rápida ou o reparo rápido do equipamento. Então, nesse sentido, interaja com o analista do sinistro que ele vai lhe posicionar e resolver. Não vai ficar parado o caso. Muito obrigado. Francisco, essa cobertura com obstáculo aí, ela é com cláusula ou faz parte do seguro já? Cobertura básica, não é cláusula especial, não, é cobertura básica. Ok? Mais alguma coisa, gente? Podemos passar para o RD, mais alguma coisa? Rômulo, posso mudar de produto? Pode sim, Francisco. Beleza, a gente vai passar lá para o produto RD agora. Vou pedir que o Eduardo assuma essa parte aí para poder orientar vocês, mas vocês veem que não é nada diferente do que a gente está falando. Só algumas coisas, né? Digal, o cara tem uma balança lá, na propriedade rural dele, aquelas balanças para poder pesar equipamento, pesar não sei o que, faz seguro no produto de benfeitoria agrícola, faz, sem problema. O cara tem aqueles resfriadores de leite, né? Aqueles tanques, resfriadores de leite lá, para poder. Faz seguro no seguro de benfeitoria no peão rural? Faz seguro. Tá entendendo? Então, assim, muita gente fica lembrando sempre do trator ou fica sempre lembrando da colheitadeira, né? Mas faz seguro de todas essas operações lá, normalmente. Ok? Então, faz o seguro. Então, Francisco, o cara tem lá na fazenda uma retroescavadora, porque ele usa lá, que ele faz uns buracos, faz umas valas, tal. Dá para fazer seguro de retroescavadora lá no produto de benfeitoria? É possível fazer. Apesar de não ser especificamente um equipamento agrícola, é possível fazer do trator, da retroescavadora que o cara tem lá, normalmente. Francisco, o cara pôs painéis solares lá na fazenda dele. O cara comprou painéis solares, põe lá na fazenda dele, pôs um conversor, ele gera a própria energia dele. É possível fazer seguro lá no rural? É possível fazer seguro lá no rural. Ok? Então, é só a gente vai fazer o seguro lá. O que o Eduardo vai falar com vocês agora, ele vai mostrar, é as mesmas situações, né? É as mesmas situações já no produto de RD. Ele vai, por exemplo, falar para vocês, desculpa, Eduardo, mas, por exemplo, Francisco, consigo fazer equipamento da máquina de ressonância magnética? Beleza, botamos uma máquina de ressonância magnética lá do produto hospitalar. Ah, o cara comprou um produto uma máquina de ultrassom lá para o hospital dele, faz seguro de ultrassom lá para a máquina dele, né? O cara tem uma retroescavadeira também, faz. O cara tem aquelas mini máquinas, né? Que hoje você tem pequenos tratores que você tem para obras, né? Faz o seguro também. E aí o Eduardo vai tocar com vocês. Deixa eu só voltar lá para mostrar a mudança do produto. Então a gente entra lá em cotação, só que agora a gente vai para riscos diversos. Eduardo, assume daí, por favor. Beleza, você quer que eu compartilhe por aqui, Francisco? Eduardo, se tendo algo para compartilhar aí, fica à vontade. Eu vou desabilitar o meu compartilhamento aqui, então. Vou habilitar a mesma tela sua, só que eu vou manusear por aqui. Ok. Conforme a gente falou no começo, pessoal, esse treinamento está sendo gravado e vai ser liberado lá no canal do YouTube da Goiás Forte, tá? Lógico que a gente vai colocar senha, aí eu passo para vocês a senha, para vocês acessarem. Acompanhando aqui para
Tem nada não, Eduardo. Do lado direito aí, você viu apresentar agora? Isso, apresentar agora. Tela inteira, né? Tela inteira. Aí aparece mais uma janela, onde você clica no centro da janela. Aí o botão compartilhar vai estar habilitado. Aí você clica em compartilhar. É isso. Você foi mais rápido que o Francisco. Ele me ajudou. Eu saí lá da minha sala e vim aqui ajudar ele. Isso é cadeia, não. Bom dia a todos novamente. Só dando continuidade, então, ao que o Francisco já falou, eu vou apresentar agora para vocês o produto RD. A variação do RD para o rural, basicamente, são alguns equipamentos, né, que você pode contratar, além de outros equipamentos que são possíveis de contratar quando é rural ou não. Quais são esses equipamentos? Vou falar rapidamente para quem nunca ouviu ou nunca trabalhou com RD, né? Equipamentos seguráveis do RD são equipamentos da linha amarela. Quem não ouviu ainda falar de linha amarela, são tratores, betoneira, empilhadeira, são equipamentos utilizados na construção civil que não são da linha rural. Então, praticamente, motoniveladora, todos os equipamentos da construção civil são considerados de linha amarela. Temos também equipamentos industriais, empacotadeira, alguns equipamentos da linha industrial, que eu não tenho de cabeça, que eu lembro, empacotadeira. Temos também, como o Francisco até comentou, equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos. Quais seriam esses? Aparelho de ultrassonografia, aparelho de ressonância magnética, os equipamentos do dentista, a cadeira do dentista lá com os seus equipamentos, né? Temos também equipamentos topográficos portáteis. São equipamentos utilizados também na construção civil, para medição, coisas parecidas. Bom, nessa tela que eu compartilhei aqui com vocês, eu usei um corretor que trabalha já com produto, já tem o produto, e coloquei os meus dados como teste. Tá? Então, na mesma linha dos outros produtos nossos, o processo de cotação do RD é bem simples. Então, aqui você tem o CPF do cliente, o nome do cliente, você seleciona a opção RD Equipamentos, né? Não tem outra opção aqui. Aí vai aparecer o CEP. Por que ele aparece o CEP? Porque dentro da linha de RD você tem equipamentos móveis, que aí está segurado em todo o território nacional, e você tem equipamentos estacionários, são equipamentos que ficam fixos. Então, para isso, você tem que identificar o local que esse equipamento encontra. Eduardo. Eu dei um exemplo aqui. Sim. Vai aceitar o CEP geral, porque tem muito equipamento que fica numa fazenda, que a gente vai ter que colocar o CEP do município. Sim. Aí, na especificação do endereço, você coloca os detalhes. Então, no exemplo que eu fiz aqui, gente, eu selecionei um aparelho de ressonância magnética. Então, quando você abre a cotação, nesse campo aqui, eu seleciono o equipamento que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu vou mudar de ressonância magnética para uma empilhadeira. Digito o equipamento, alguma coisa ligada ao equipamento, e o sistema me traz o equipamento, né, que eu quero selecionar. Então, se eu não vou arrendar esse equipamento, é uso meu próprio, eu seleciono equipamento móvel. Aí vai pedir a marca, eu vou colocar como só teste, o ano do equipamento. A chassi, como eu não tenho, também vou colocar um fictício, só para teste. E aqui, como eu sou o próprio beneficiário, eu só marco aqui que eu sou o beneficiário, o próprio cliente, né? Ele já traz meu CPF e meu nome.
Aqui vem a cláusula especial. Se eu quero contratar roubo ou furto qualificado, também na mesma linha que o Francisco falou, não tem cobertura ainda para furto simples. Então, se eu quero a cobertura de roubo ou furto qualificado, eu coloco aqui a opção. Se eu quero a cobertura para equipamento que, em operação próximo à água, eu seleciono aqui também a opção. Logo aqui embaixo, ele aparece a cobertura básica, equipamentos móveis. Eu clico em cima da cobertura, coloco o LMI que eu quero, por exemplo, 300 mil. Ajuste técnico, vocês não têm que mexer nada. Aqui você vai selecionar a franquia. Sendo que você pode contratar uma franquia até 10 vezes maior que a básica. Se você estiver preocupado com um prêmio muito menor, quanto maior a franquia, menor o prêmio. Vou colocar a básica. Neste caso, a básica é 10% dos prejuízos, limitada ao mínimo de 4.500. Eu confirmo aqui, já ficou gravada a cobertura básica. Mais outra cobertura adicional que eu quero, por exemplo, dano elétrico. Eu já tinha selecionado 50 mil na cotação anterior, então já ficou gravado. Não quero mais nenhuma cobertura, a comissão que eu quero trabalhar é 30. Aqui eu já mando calcular. E vai dar essa mensagem, a cotação de um item G10 está condicionada à subscrição, que seria a análise da inspeção do risco. Ele gerou o custo direto aqui para você. Se o custo está legal, como o Francisco falou, prossegue a transmissão e segue o processo normal. Ah, não está legal, eu preciso de um desconto aqui, eu preciso chegar em 6.500. Você vai passar para nós, né, executivos de conta, eu, a Bruna, a Tainara e a Daiane, e nós temos um desconto disponível para aplicar em cotações, que tem limite esse desconto. Além dele, a gente tem condições de passar para a matriz casos mais de frota, casos maiores, né? Prêmios menores, a matriz não consegue avaliar. Então, dentro desse limite de desconto, a gente aplica e a gente vai imediatamente comunicar ao corretor. Esse desconto é na hora, a gente consegue aplicar na hora, tá bom? Depois de calculado, a forma de impressão também continua a mesma dos outros produtos. Você seleciona aqui, sai a forma de pagamento, débito em conta e carnê. Não tem ainda cartão de crédito. Um detalhe que eu gostaria de reforçar com vocês se vocês analisarem as condições gerais das companhias de seguro, a maioria delas, no RD, ele fala assim, estão cobertos nesse seguro, né, danos de causa externa, exceto os riscos excluídos. Né? Então, quando você vai lá para o equipamento móvel, por exemplo, quando você lê as condições gerais, no equipamento móvel, ele não exclui a cobertura de incêndio. Então, por exemplo, aconteceu um incêndio com um trator, está coberto na garantia básica. Aconteceu um incêndio com um equipamento estacionário, aí ele vai estar como excluído a garantia de incêndio. Por que isso? Porque o equipamento estacionário subentende-se que tem cobertura pelo seguro empresarial. Então, é um detalhe muito importante. Se o cliente está fazendo um seguro de um equipamento estacionário, pensando na cobertura para incêndio, olhem bem as condições gerais, que lá vai estar excluindo a cobertura de incêndio. Ou seja, ele tem que ter um seguro empresarial, um incêndio empresarial, para garantir o conteúdo do seu imóvel, né? O seu imóvel que foi segurado. Ok? Limite de idade. Limite de idade, 20 anos. Limite de contratação, R$1 milhão. Pode ir além de 1 milhão? Caso de exceção, também podemos passar para a matriz, é possível. Limite de aceitação das coberturas adicionais. Dano elétrico, essa cobertura ela tinha um limite no RD de 30%, agora ela foi aumentada para 100%. Porque existe a possibilidade de acontecer um dano elétrico e causar um dano total do bem. A companhia
como o mercado já trabalha com esse limite, a companhia abriu agora recentemente o limite para 100% da básica. Roubo de bens, 100% da básica, equipamento próximo à água, 100%, perda de pagamento de aluguel, esse já tem um limite de 20% da cobertura básica, limitado a R$200 mil. Equipamentos não aceitos nesse produto HDI, equipamentos de perfuração, equipamentos offshore, que são aqueles equipamentos que trabalham em alto mar, né? Equipamentos especiais que não são fabricados em escala industrial, equipamentos cinematográficos, equipamentos em exposição, equipamentos em teste e equipamentos não instalados ou desmontados. Então, assim, pessoal, no RD, eu tenho falado com os meus corretores, que já, alguns que eu sei que já trabalham com o produto, eu tenho pedido, sim, cote a gente, consulta a gente, se tem possibilidade de contratar, se não tem. Tem equipamentos que às vezes não está cadastrado, a gente pede para a matriz, eles cadastram rapidamente. Então, eu peço para vocês usarem a companhia, experimentarem tanto o produto rural quanto o RD. A gente está começando uma nova fase da companhia e estamos ajustando à medida que a gente vai demandando para a matriz tem feito melhorias. Uma delas é essa que o Francisco falou, do furto simples, já está bem adiantado, e eu acho que só devido a essa pandemia aí que não saiu ainda, mas em breve teremos novidades. Estou à disposição, se tiver alguma pergunta que eu não falei, que eu não estava aqui na cotação, se vocês tiverem, eu estou à disposição. O limite de comissão também é 40. Posso mudar aqui, cortar. Ele já apresenta o preço. Por que veio 30 ali? Esse corretor, ele cadastrou dentro dos parâmetros dele a opção de 30% de comissão. E toda a cotação que ele entra desse produto, automaticamente já vem com 30. Ele pode mexer para mais ou para menos, mas ele quer sempre essa referência de 30. Isso você pode fazer dentro dos parâmetros aí da corretora, tá bom? Eduardo? Sim. Bom dia, tudo bem, né? Bom dia, Júlio. Me dá um exemplo, você estava falando das coberturas ali, no pagamento de aluguel, me dá um exemplo prático dessa cobertura. É o aluguel que o cliente tem que fazer de outra máquina pelo tempo que está registrado ou não? Como é que é? O nome da cobertura, como você viu, é perda ou pagamento de aluguel, né? Se acontecer um sinistro e esse bem ele era alugado, ele está perdendo a renda dele, então ele vai receber a perda do aluguel. Se ele é de uso próprio, teve uma perda do equipamento, ele vai ter que alugar um outro. Então ele vai ter o aluguel de um novo equipamento, entendeu? É lógico que vai ser o limite da cobertura. Então, é perda quando ele aluga, ou pagamento de aluguel quando ele tem que alugar. Ah, perfeito. Então, o HDI, aí, nas duas situações, ele estaria parado até o limite da contratação, né? Da cobertura contratada, isso. Beleza, falou, obrigada. Mais alguém? Eduardo, em relação à inspeção, nessa modalidade de RD, está tendo a inspeção online, como funciona o residencial, essa que é obrigatório um prestador sempre fazer ela? Na mesma linha do rural, a gente ainda não tem a self-vistoria para equipamentos.
Existe um projeto na matriz também, tanto para o rural quanto para o RD, mas ainda não temos. Então, a gente está fazendo inspeção no local. Tá? E exceções também, como até o Francisco falou, eu estou com um caso de 2 tratores e o custo da inspeção é inviável. A matriz autorizou a gente fazer por fotos. Então, são casos que a gente avalia na medida que for aparecendo, né, a possibilidade. Tem casos que nós não vamos fazer? Infelizmente, tem. O prêmio, às vezes, é tão baixo, o equipamento é muito antigo, a IS não é tão elevada, aí fica, dependendo da situação, infelizmente, nós não vamos fazer. Mas a gente está avaliando com carinho cada caso, viu? Eduardo, Adalto, quem já está aí, indagação. Qualquer solicitação de aceitação, novo equipamento, faz-se através do e-mail para o Francisco aí na filial? Ou para você? Para nós executivos. A gente tem uma chave da matriz. Anteontem mesmo, eu cadastrei um equipamento que não tinha na lista. O cara respondeu no mesmo dia. Então, assim, está bem rápido os pedidos. Ok. Obrigado. O Francisco está falando. É sempre assim. Qualquer dúvida, recorre ao seu executivo. No teu caso aí, você vai falar com a Tainara. E aí, a função dela é correr dentro da companhia para verificar como vai viabilizar seu pedido, se é possível ou não. Aí, hora ela vai falar comigo, hora ela vai falar com a matriz, tem essa chave aí, como o Eduardo acabou de explicar, hora vai ser... Então, assim, ela vai avaliar e vai resolver e te dar o retorno falando, olha, vamos fazer, não vamos fazer, vamos cotar, não vamos cotar, e aí vai. Tá bom, obrigado. Pessoal, lembrando que esse produto de RD, né, não é diferente, ele é bem flexível, né? Flexível em que sentido? Eu te dou exemplo. Eu já cheguei a cotar, por exemplo, com a Gesilaine, lá na Centro Corretora, ela tem uma amiga dela que tem uma clínica de estética e comprou lá uns equipamentos de dar choque na mulherada, de fazer aquele procedimento estético. E nós contamos o seguro. Foi feito o seguro, ela não chegou a ser fechado, e depois a menina desistiu, o seguro foi cotado. Nós tivemos um cliente que ele comprou uma máquina extrudora lá do processo fabril dele, e o banco que financiou a máquina para ele exigiu um seguro específico. Então, apesar de ele ter um empresarial que já cobriria a máquina dentro do Coisa Fabril, ele foi obrigado a contratar um seguro de RD só para aquele equipamento estacionário dentro da fábrica, foi feita a cotação normalmente, com causa beneficiária para o banco, só para aquele equipamento. Então, o seguro de RD, ele é bem flexível, ele é bem ajustável à necessidade daquilo que o cliente tem. E a gente tem várias opções de poder cotar ou não. Na dúvida, se você não acha o equipamento lá no sistema que você vai comprar, é impossível, a gente tem toda a gama de equipamento que exige lá, aciona o executivo, a gente vai dar uma olhada para ver se é possível incluir esse equipamento lá e como é que a gente vai proceder. Vou dar aqui um outro exemplo para vocês, né? Eu falei do caso do cara lá da fazenda que comprou o equipamento de energia solar. A gente tem uma outra situação diferente, um outro corretor que contou esses dias. O cliente, ele tem o equipamento, ele arrenda para quem quer, equipamento de energia solar. Nós temos um equipamento de 1,5 milhão, então é gigantesco que o cara tem. E foi possível, a gente fez uma cotação com o equipamento arrendado, com cobertura do equipamento arrendado, e oferecemos a opção de cotação lá para o corretor. É óbvio que essas coisas, às vezes, um pouco diferentes, não dá para você pedir hoje para apresentar amanhã a cotação. É preciso ter um tempo para entender o que o cliente quer, cotar e ver se a gente consegue viabilizar. Nesse caso, a alternativa que nós arrumamos foi essa.
Foi feita a cotação, como equipamento arrendado, oferecemos, e o corretor fala discutindo com o cliente se enquadra ou não. Assim, coisas diferentes que dão um tempo maior, porque a gente precisa avaliar e discutir com a matriz e ver se consegue achar uma alternativa ou não. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo. Da minha parte, está tudo certo, Francisco. Aqui também. Tem aí mais ou menos uma hora que a gente está... Tem mais ou menos uma hora que a gente está batendo papo. O que você acha? Se não tiver mais dúvidas, né? Liberar o pessoal. Sim, assim, Francisco. Acho que o pontapé inicial, né? A pessoa já tem conhecimento bem considerável em relação a... Ô, Romulo, vira seu microfone aí. Não estou te ouvindo. É verdade. Pessoal, então vamos lá. Francisco, o pessoal já é bastante entendedor desse produto. Então, agora, as dúvidas vão surgir no dia a dia. É importante lembrar que esse produto, pelo menos que o Francisco me disse, não está liberado para todo mundo. E ele vai liberando dentro da demanda. Então, se vocês quiserem já se antecipar, peguem as suas renovações, comecem a cotar, já peçam a liberação do produto. E daqui a pouquinho vai surgir dúvida, né, Francisco, que a gente vai aprendendo no dia a dia. O pontapé inicial foi dado. Obrigado aí pelo tempo, tá? Pelo conhecimento. E é isso mesmo, Romulo. E assim, eu não tenho assim receio nenhum, né? Nenhum constrangimento de dizer também que eu também estou aprendendo. Como a gente está entrando nesse produto agora, a companhia também está aprendendo, a gente está se adaptando, a gente está construindo novos facilitadores, né, novas estruturas. A gente já tinha redesenhado o produto para relançá-lo, mas a cada dia a gente vai tomando contato com novas tecnologias, novas demandas vão surgindo, e a gente vai adaptando o produto no sentido de manter ele moderno. Então, a presença de todos, a oportunidade, viu, Romulo? É muito bom bater esse papo, estamos sempre à disposição, sempre que a Goiás Forte ou qualquer pessoa quiser, vamos usar essa ferramenta aí, né, das vídeos, vamos bater papo, estamos à disposição, o que precisar, todo mundo tem meu telefone, tem meu e-mail, também estou à disposição, assim como a Bruna, o Eduardo, a Tainara, a Daiane, quando não está de férias, tal, a gente está tudo aí. E para quem é atendido pela Daiane, na ausência dela durante esses 15 dias de férias, quem está atendendo é a Raquel Cubas, que não está nessa vídeo, porque ela está numa outra vídeo com outro corretor, atendendo outro corretor, que ela já tinha marcado e não deu para alterar, então está lá participando. E o que vocês precisarem está à disposição. E para fechar, só, Romulo, vou vender meu recado de novo. Pessoal, me ajudem na cotação do produto de vida Capital Global. O produto está lá disponível, é só fazer adesão lá na tela inicial. É um produto fantástico, linha de comissionamento excelente, custo excelente, aceita até 200% de agenciamento, aceita carregamento de até 40% de comissão. Ele é um produto que não demanda manutenção de clientes, né, de movimentação de segurados todo mês, porque ele é a compra de um capital. É um produto versátil, bem competitivo. Vamos nos ajudar aí a vender esse produto, a cotar e a vender esse produto. Eu queria, assim, se possível, que vocês dessem uma olhada e precisando, Romulo, eu sei que agora não, pelo tempo, se quiser fazer uma outra vídeo para a gente falar só sobre o produto do Capital Global, estou à disposição de vocês para a gente poder fazer esse trabalho. Francisco, legal. Eu já estou até perguntando aqui para a Sandra se ela está cotando, né, o Vida Global da HDI, e aquilo que eu te falei. Só sinaliza para a gente como é que está essas cotações, que aí a gente vai evoluindo. É importante falar, mas é importante a gente acompanhar também para saber se o pessoal está usando ou não, porque se não estiver usando, a gente dá treinamento, a gente auxilia, né? O papel nosso é esse. Vamos, rapidinho. É online na ponta, como todos os outros produtos. Ele aparece ali em cima da barra de rolagem. Deixa eu ver se eu consigo... É porque eu saí já aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui rapidinho com vocês. Só para... Não quero tomar mais seu tempo, mas já tomando, só um minuto, por favor.
Vocês estão vendo a tela aí do HDI digital? Sim. Ok, então você vê aqui, ó, Vida PME. Tá vendo aqui à direita? PME. Então você clica ali. Para quem está entrando pela primeira vez, ele vai ter um termo lá de adesão, né? Porque é um produto compartilhado com a Itaú que você vai aderir, tem um código de ética da Icatu que você tem que confirmar que leu e vai habilitar. A partir daí você passa a cotar. É um produto extremamente simples para cotar, né? Ele é autoinstrutivo, você vai respondendo lá, informa os capitais que você deseja, a quantidade de funcionários, se quer capital separado entre gerentes ou diretores, ou entre proprietário e funcionários, não demanda manutenção, o carregamento da comissão e agenciamento, você mesmo ajusta lá na hora, ele gera para você lá a cotação. Aceitou a cotação, tá ok? Você clica em transformar em proposta, transmite essa proposta cai numa célula da HDI e da Icatu para ser processado. É necessário que o corretor pegue a assinatura do estipulante, né, do dono da empresa, na proposta, você faz o upload dessa proposta no sistema, para não ter que mandar o documento físico, né, e a partir daí o seguro é emitido. Então, ele é bem tranquilo, ele é bem funcional, coberturas básicas de morte acidental, invalidez por acidente, invalidez funcional por doença, pacotes de assistência, né, os tradicionais, funeral, kit natalidade, possibilidade de incluir cônjuges e filhos na cobertura em proporção ao capital principal. Então, assim, você pede passando aí, dá uma simulada lá, se ela não fez, se ela precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. É um produto fantástico, é um produto vencedor, com preços bem competitivos, e a gente está bastante ansioso para poder executar vendas desse produto. Francisco, eu acabei de falar com a Sandra, de fato ela não cotou, ela já está cotando nesse momento, inclusive assim que ela terminar aqui, ela vai dar um retorno para o pessoal para fazer as considerações dela, se a taxa está legal, se é fácil ou não, tá? Porque a Sandra é mais envolvida nisso e ajuda muita gente aqui no grupo. Eu sei que alguns corretores cotam direto, mas o nosso balizador aqui será a Sandra, que ela vai dar retorno daqui a pouquinho para todo mundo, tá, Francisco? E se tiver alguma dificuldade desse retorno dela, eu já te falo aí. Beleza, e isso que a gente pediu, Romo, me passa a cola. Se tiver algo que a gente pode melhorar, que a gente está em contato constante com a Icatu, que tem algumas, por exemplo, nós já sabemos de algumas coisas, detalhezinhos que tem que ajustar, que a gente já passou, eu não vou entrar aqui no caso, mas ela detectando algum problema, alguma situação, e até essa questão do custo, como eu sei que ela coloca várias outras companhias no mercado, se ela estiver achando algum custo aí mais interessante no mercado, pede para ela me sinalizar, por favor. Combinado, Francisco. Combinado. Gente, obrigado a todos. Mais ou menos aí o prazo que eu tinha acertado com o Rômulo, uma hora e pouquinho. Espero que o recado tenha sido dado, que tenha ajudado vocês. E estamos à disposição. Precisando de alguma coisa, é só acionar. E como o Rômulo falou, quem não tem um produto liberado, peça para o seu executivo de contas para a gente poder liberar. Legal, Francisco. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Tainara, né? E vamos trabalhar. Bruna. Isso aí, beleza, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigado. Bom dia. Até mais. Obrigada. Obrigado, até logo, pessoal.